Candidato. O senhor que chegou na etapa de avaliação de conduta social, reputação e idoneidade do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, seja organizado. Planeje tudo de forma prévia, como a quantidade de cópias solicitadas, quais documentos podem ser anexados. Colha sempre as informações e orientações oficiais do concurso, todas disponibilizadas no site oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O formulário de avaliação de conduta social, reputação e idoneidade será impresso através do site da Polícia Militar, www.policiamilitar.sp.gov.br. Clique na aba Concursos. Após, em Formulários e Instruções. E, por último, em Formulário de Avaliação da Conduta Social, Reputação e Idoneidade. O formulário contém 33 páginas com 63 questões. O preenchimento pode ser com caneta preta ou azul, letra de forma ou letra de mão. Porém, a letra tem que ser legível. Preencher o formulário completo. Esse será a matriz. Não deixar nenhuma questão em branco. Riscar todos os campos que não têm dados a fornecer. Inutilizar a questão que não tem dados a fornecer. Se alguma questão não tiver quantidade suficiente de itens para preencher o que está sendo questionado, reimprimir a mesma folha. Por exemplo, preciso da página 6, referente aos endereços. Reimprimir quantas forem necessárias, renumerar as folhas em ordem alfabética, exemplo, 6A, 6B, 6C, e assim sucessivamente. Esse procedimento deve ser adotado em qualquer questão. Formulário preenchido, sem rasuras, conferido se não falta nenhuma página, todas as páginas que pedem rúbricas rubricadas. O candidato providenciará 3 cópias dessa matriz. Serão entregues 4 formulários completos e no final de cada formulário, o jogo de documentos anexos, que está listado na página 32. Todos os documentos solicitados são cópias simples, em preto e branco, não precisa ser cópia colorida. No formulário matriz, também anexar as cópias das documentações solicitadas. Na data da entrega dos formulários, já leve consigo todas as cópias, não deixe para a última hora. Organize-se. Após conferir todos os formulários, se estão completos, preencher, assinar e datar as páginas 33. A rúbrica pode ser xerocada, porém a página 33 deve ser preenchida e assinada a caneta nas 4 vias. Não grampear os formulários. Cada formulário, com um jogo de documentos anexados, deve ser preso por um único clips. Não observamos todas as questões. Falamos somente das questões principais, que trazem mais dúvidas ao senhor candidato. Antes de preencher, leia atentamente as instruções das páginas 2, 3, 4 e 5. A foto deve seguir as instruções contidas no formulário. Antes de colar as fotos nos formulários, escreva no verso da própria foto o nome completo, a turma e o número. E após cole. A foto não pode ser xerocada. Serão entregues 4 formulários, então serão 4 fotos coladas, uma em cada formulário. A turma e o número serão preenchidos no dia da entrega dos formulários. Parte A do questionário. Informações pessoais e particulares do candidato. Preencher com os dados solicitados. Parte B do questionário. Informações residenciais. A questão 14 pede que o candidato preencha em ordem cronológica os lugares onde residiu e reside atualmente, a partir dos 12 anos de idade. Preencher o dia, mês e ano de chegada e o dia, mês e ano de saída. Se não lembrar o dia, passar um risco. Se não lembrar o mês, passar outro risco. Mas o ano precisa se lembrar e preencher. No endereço atual, na última data do preenchimento do dia, mês e ano, pode escrever a palavra atual. Atentar para o preenchimento quando o formulário pede ponto de referência. Será sempre o batalhão da Polícia Militar que patrulha a área da rua informada. Exemplo, 16 BPM/M para a capital ou 16 BPM/I se for do interior. Esta informação será utilizada em qualquer questão que pede ponto de referência. Parte C do questionário.
A questão 17 será preenchida pelo candidato ou candidata que residirem em casas separadas, pois a questão pede dados de namorados ou namoradas. Questão 18 do formulário. Caso seja divorciado e não tenha os dados completos do ex ou da ex-companheira, preencher com os dados que souber, justificando na própria questão ou na questão 63, se não couber na própria questão, o motivo do não preenchimento dos dados completos. Questão 22 do formulário. Essa questão será preenchida se ambos morarem na mesma residência, independente de ter ou não certidão de casamento ou de união estável, pois a questão pede dados do companheiro ou companheira. Parte D do formulário. Informações de ordem médica, sociocomportamental e partidária. A questão 23, preencher levando para a linha de doenças como câncer, a tuberculose, problemas psicológicos e etc. Doenças que requerem tratamentos mais prolongados ou internações. Parte E do questionário. Informações judiciais e policiais. A questão 40 pede para que relate todos os processos. São todos sem exceção. Se for funcionário público ou militar, não é necessário relatar os processos que ocorreram em razão da função. Conte os seus processos pessoais e justifique na questão 63 que existem mais processos que são relacionados à função que desempenha. O candidato precisa relatar todos os processos. Não são necessárias cópias desses processos anexadas no formulário. Os processos em segredo de justiça deverão ser relatados, juntando-se cópia da certidão de objeto e pé do andamento do processo, como solicitado na página 32. Atenção para essa informação. Se não tiver processo em segredo de justiça, não há certidão de objeto e pé para anexar. Se não tiver nenhum processo que conste o seu nome, também não há certidão de objeto e pé para anexar. Na questão 41, terá que citar todos os boletins de ocorrências, sejam confeccionados pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, ou confeccionados através da delegacia eletrônica. Todos devem ser informados e não é necessário anexar cópia dos boletins, somente lançar as informações no formulário. Atentar quando estiver preenchendo o formulário, pois para membros da família existe uma única questão para informar os processos e os boletins de ocorrência. É a questão 44. Na questão 46, constar todos os empregos, mesmo os bicos, os não registrados. Se a empresa tiver sede matriz e filial, e você, candidato, trabalha na filial, preencher em uma letra os dados da sede matriz e na próxima letra os dados da sede filial, onde efetivamente trabalha. Outro exemplo é quando existe a sede matriz, a sede filial e você, candidato, desempenha as funções em outro local. Deverá preencher os dados da sede matriz na primeira letra, na letra seguinte os dados da sede filial e na letra subsequente os dados de onde efetivamente está trabalhando. Questão 49 do formulário deve ser preenchida pelo candidato que estiver servindo ou já serviu o serviço militar obrigatório. Parte G do questionário. Trata de informações escolares. Constar as escolas do ensino fundamental, médio, técnico, superior, pós-graduação. Assim sucessivamente, sendo no modo presencial ou EAD online. O senhor candidato começou e não terminou algum curso, mesmo sem ter terminado, precisa constar os dados na questão. Parte I do questionário. Trata de informações de trânsito. A pesquisa social não pede cópia da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ou PPD, Permissão para Dirigir. Na questão 55, preencher com os dados solicitados. Se o senhor não tem CNH, Carteira Nacional de Habilitação ou PPD, Permissão para Dirigir, anule a questão com um risco, já que não tem dados para informar. Atenção quanto ao preenchimento dos dados da CNH ou PPD. O número da CNH ou PPD, letra A da questão 55, é o número que está na lateral do documento. E o número do registro, letra B da questão 55, é o número em vermelho na CNH ou PPD. Ao preencher a questão 63, seja sucinto, objetivo, claro e preciso. Sempre referenciar a questão que vai explicar melhor. Por exemplo, escrever questão 46, letra B.
explicar melhor os fatos ou colocar os dados. Caso tenha algum fato para informar e não localizou uma questão específica, não omita esse fato. Lance as informações na questão 63. Um jogo de documentos deve ser colocado após a página 33 de cada formulário, que será entregue pelo candidato. Esses documentos estão listados na página 32 do formulário. Atenção! Não serão aceitos outros documentos anexados que sejam diferentes dos solicitados na página 32. Não conseguiu o documento solicitado? Até a data da entrega dos formulários, explicar na questão 63 o motivo e qual documento está deixando de ser entregue. Tem somente o protocolo ou o requerimento do documento solicitado? Anexar a cópia desse protocolo ou desse requerimento no lugar do documento e observar essas informações na questão 63. Questões que versam sobre membros da família. Lembrar sempre que pai, mãe, irmãos, irmãs, tios, tias, primos, primas, avós, avós, até mesmo sogro e sogra são parentes. Preencher o que sabe dos dados e fatos desses parentes, mesmo sendo parentes distantes, que moram em outros estados ou outros países. Lembrar sempre de que a omissão reprova, justificar na própria questão ou na questão 63 o porquê das informações incompletas. Referente aos documentos solicitados na página 32, a certidão de distribuição criminal, o atestado de antecedentes criminais e a certidão negativa do Serviço Central de Proteção ao Crédito serão providenciados no estado em que reside, caso não seja de São Paulo. Após os 18 anos, passou por outros estados, por motivo de estudo, trabalho ou moradia, solicitar a distribuição criminal e os antecedentes criminais em cada estado que passou. Por exemplo, após os 18 anos, morou, trabalhou ou estudou em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Solicita os dois documentos em ambos os estados. A documentação para quem serviu às Forças Armadas são o certificado de reservista e a declaração de comportamento ou diploma de honra ao mérito. Se não conseguir algum deles, esclareça na questão 63 o motivo. O órgão em que serviu entregou uma documentação diferente da solicitada no formulário? Entregar a cópia dessa documentação e explicar na questão 63. Atenção! Não serão aceitos formulários após a data estipulada para a entrega. Esperamos que esse vídeo auxilie no correto preenchimento do formulário do senhor candidato. Boa sorte e confie sempre nas fontes oficiais de informação.